Fala, meus queridos, aqui é Iago Vinícius do site comoestudarproconcurso.com. Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre como estudar para o concurso público do zero. Se você fizer tudo que eu te passar nesse vídeo aqui, você vai conseguir alcançar sua aprovação no menor tempo possível. Então assiste esse vídeo até o final aí, que além de mostrar isso, eu vou te dar um presente. Então fique esperto, assiste até o final. A primeira coisa que eu vou te falar aqui, se não for a mais importante, é que você precisa ter organização nos seus estudos. Essa aqui é uma palavra principal para quem está estudando, para quem é concurseiro, é organização. Então tem um planejamento. Então segue isso aqui que eu estou te falando. Se não for seguir isso aqui, siga um outro plano de estudo, algum método, para você conseguir ser aprovado de uma forma mais rápida, conseguir fazer o seu estudo ser eficiente, para não perder tempo, que é uma coisa muito preciosa para nós que estamos estudando para concurso, às vezes para quem trabalha, faz outras coisas, tem a sua família, então a gente tem que procurar usar os melhores métodos ao nosso alcance. Esse método aqui, ele se resume em 3 passos, basicamente. O meu estudo, ele está em volta disso aqui, desses 3 pilares. E olha, eu vou te falar uma coisa importante aqui. Nesse método, a ordem vai importar sim, viu? Você tem que seguir essa sequência. Então fica ligado como é que funciona. O primeiro passo é estudar o seu material base. Ou seja, ler o seu PDF, assistir a videoaula, ler o livro físico, ler a lei, pelo método que você costuma estudar mesmo. Aqui é o seu primeiro contato com a teoria, é o seu material base. E o objetivo aqui é você ler o PDF para conseguir ter uma base para depois resolver questões nos sites especializados, que eu vou te passar aqui. Esse é o seu primeiro passo para o aprendizado, porque aqui os professores, tanto nos PDFs quanto nas videoaulas, eles trazem de uma forma bem mastigada para você conseguir entender mesmo para quem já é completamente iniciante, para conseguir compreender até termos mais complexos. E ele já vai te trazer de uma forma mastigada como que cai no seu concurso, como que a sua banca costuma cobrar no seu concurso, entendeu? Mas aqui, para quem já está estudando por PDF, não se assuste com a quantidade de páginas. Muita gente tem problemas com isso. Eu mesmo, vou falar a verdade para vocês, eu tinha muita preguiça na hora que eu pegava aquele PDF com 200 páginas, desanimado de ter que ler aquilo lá tudo. Tenha calma, não assuste, porque, por exemplo, assim, um PDF tem 200 páginas ali, mas se você tirar a capa, contracapa, a introdução, o sumário, aquele monte de imagem que eles colocam, tabelas, esqueminhas que eles fazem lá, e a quantidade de questões que colocam no final do PDF, na verdade vai ficar menos de 50 páginas de conteúdo, de teoria em si. Entendeu? Então não assusta com o número de páginas, porque só o fato de você tirar isso aí da sua cabeça, que é muita coisa, que vai ser cansativo, já vai te ajudar demais a conseguir compreender o conteúdo de verdade, não ficar ali devagando, às vezes pegar no celular, ou ficar viajando na maionese na hora que está estudando, aí não vai adiantar nada. E eu já tenho que pontuar uma parte importante aqui, o estudo ele se divide em 2 partes, estudo ativo e estudo passivo. No estudo passivo, você vai só ler ali o PDF ou assistir a videoaula, mas não vai estar anotando, não vai estar rabiscando, não está fazendo nenhuma anotação. Agora, já no estudo ativo, não, você já vai consumir a teoria, tipo assim, tanto no PDF quanto na videoaula, mas vai fazer marcações, vai puxar uma setinha ali, vai fazer uma marcação, marca texto, vai misturar com um monte de cor, faz um esqueminha, mapa mental, resumo, você faz da sua forma. Quando você interage com o conteúdo, é o estudo ativo. Quando não tem nenhuma interação, é o estudo passivo, entendeu? Então, no seu estudo, ali no material base, você precisa fazer o estudo ativo, ou seja, você precisa interagir com o seu conteúdo. Você tem que mexer nele, fazer o seu material de revisão para poder voltar depois com uma maior eficiência, para ter qualidade no seu estudo, para você fazer render, senão não adianta. Você estuda ali 5 horas, mas aproveitou 1 ou 2. Você não quer isso, né? Porque não adianta você assistir ali 3 horas de videoaulas, mas não abrir o editor de texto, não ter pelo menos uma caneta na mão para estar anotando. Isso não vai adiantar nada. Vai ser um estudo passivo que você não vai lembrar de nada desse conteúdo, mas às vezes você lembrar, vai lembrar muito pouco. Então, na hora que você estiver consumindo esse material base, você já tem que fazer o estudo ativo para fazer as anotações, vai fazer as coisas para você conseguir depois voltar na hora de fazer a revisão. Você vai estudar só pelo seu resuminho ali, só pelo seu material de revisão. Não vai precisar voltar na teoria, assistir todas as videoaulas de novo ou ler tudo do PDF. Aí nesse estudo, então, você vai construir suas primeiras informações. Ou seja, na hora que você lê o PDF ali, coloca as palavras-chave, não precisa colocar uma frase completa, que é resumão, a transcrição da aula do professor, você não precisa fazer isso. Na verdade, você nem pode, tem que ser um resumo bem conciso mesmo, bem preciso, somente as partes principais do conteúdo, daquele assunto. Segundo passo, resolver questões, tanto do final do PDF,
quanto de sites especializados em resolução de questões. Geralmente nos PDFs, lá no final já vem bastante questões, que são as questões de fixação. E já se você só estuda por videoaulas, na hora que você está estudando por videoaulas, depois que você acabar, você já filtra pelo assunto lá no site de questões. Eu vou falar sobre isso agora mesmo. Mas você já filtra lá e já faz a questão sobre o assunto, entendeu? Que ali você vai estar voltando e fixando se realmente você entendeu ou não o assunto. Então basicamente você lê o PDF ali rapidão, sem perder tempo, sem querer decorar cada parágrafo do texto. Não tenta fazer isso, você não vai conseguir, é humanamente impossível. Então você vai ler e já vai fazer as questões lá no final do PDF ou lá no site especializado, vai filtrar, entendeu? Aqui não é um simulado, não é para você medir a porcentagem de acertos, a porcentagem de erros. Não é para isso. É uma métrica para você medir o quanto você conseguiu entender daquele assunto. Essas questões aqui são, na verdade, de fixação. Você pode até fazer ali meio roubando, olha o comentário do professor, se você não lembra de nada, volta lá no conteúdo, no material base, para você fazer meio que aquela colinha, olha lá, é meio que uma fixação, para ver se você realmente entendeu o PDF, o que você leu ali ou assistiu na videoaula. Então você não precisa ficar perdendo muito tempo aqui não. Se você já sabe algum conteúdo, já sabe daquilo lá, parte para a próxima, não fica nesse complexo do hamster, fica ali voltando naquilo que você já sabe, fica ali matutando uma ideia que você já tá na sua cabeça. Para com isso, gente. Tem muita gente que fica com esse trem ali enroscado ali na videoaula, nos PDFs, em coisas que já estudou. Não precisa disso aí, por isso que você vai fazer o seu material de revisão. Calma, calma. Faz isso aí que eu tô te falando. Agora, quanto às videoaulas, eu tenho até um vídeo aqui que eu vou deixar no card. As videoaulas elas devem ser usadas somente em últimos casos. A gente tem que tentar sempre tentar afastar as videoaulas do seu estudo. As videoaulas devem ser usadas de forma complementar. Por exemplo, a hora que você está mais de boa em casa, você coloca ali as videoaulas, você está no deslocamento do seu trabalho, de algum lugar para o outro, dentro do carro, coloca lá a videoaula para você ir matutando aquela ideia ali, que às vezes não fixou bem no seu conhecimento, coloca lá para reforçar alguma ideia que é muito importante, que tem muitas questões no seu concurso. Aí sim você pode colocar como forma complementar, entendeu? Mas é claro, quando você precisa, é o seu primeiro contato com a disciplina, você não tem nem ideia, vai começar a estudar agora, é lógico, a videoaula pode ser, eu acho até o ideal, você começar pela videoaula, o professor já te deixa ali de uma forma bem didática. Às vezes, é lógico, tem alguns professores que começam a fazer muito rodeio, alguns conteúdos que geralmente não caem na sua prova, mas por isso que o PDF, tipo assim, ele é mais preciso, entendeu? Tem algumas pessoas que se sentem mais confortáveis, acham que é mais eficiente, mas olha direito, vê se você já sabe o conteúdo ou se é o seu primeiro contato, tudo bem. Agora, se não é, você vê se você está acomodado. Se está acomodado, só assistir videoaula ali de boa. Não, você tem que fazer as anotações, pelo menos. Mas tentar sempre abandonar e vai fazer o PDF, você vai ver o tanto que você vai render mais. Eu digo isso porque foi o que aconteceu no meu caso. Eu estava ficando muito acomodado só lendo, assistindo as videoaulas de matérias que eu já tinha feito, já tinha estudado e estava voltando lá sempre vendo videoaulas dos professores. Mudava de professor para ver se entendia mais. Só que eu já tinha o meu material, já tinha feito o meu material de revisão. Eu não precisava daquilo, eu ficava perdendo tempo, entendeu? Aí eu ficava ali, por exemplo, assim, eu tenho esse aqui é do edital que eu preciso estudar. Aí eu ficava vindo aqui, ó. Só que eu tinha isso aqui tudo do edital para estudar. Aí eu ficava na videoaula aqui, ó. Aí chegava a data da prova, que eu sabia isso. Eu não sabia isso aqui. Esse tanto aqui eu não sabia ainda, entendeu? Por isso que eu acho que é bem melhor o PDF e o seu material de revisão. Mas só lembrando aqui, eu não estou te falando que os PDFs são melhores que a videoaula. Não é que tem que ser, seu estudo tem que ser só com PDF. Lógico que tem muita gente que acha melhor, consegue ser mais eficaz com as videoaulas. Tudo bem, para essas pessoas pode ser dessa forma. Agora vem o ponto mais importante desse passo aqui, onde você vai poder diferenciar da sua concorrência. Fica olhando. É resolver questões de sites especializados em concurso. Tá, tudo bem, você acha que isso aqui que eu tô falando é balela, que você já tá cansado de saber disso. Mas calma, o que eu recomendo aqui é a plataforma de questões do Gran Cursos Online. É uma das plataformas mais completas que eu já vi e que eu sei que funciona para todo mundo. Todo mundo está estudando para qualquer concurso, para o OAB, CFC do Brasil, funciona para todo mundo, porque ela tem, além de ser filtrados, totalmente atualizados, mostra tudo que se teve um erro da banca e tal, qual que é o entendimento, posicionamento e tudo mais. Todas as questões vêm com comentários dos professores.
Então lá já vem o professor explicando tudo certinho o que é sobre cada assunto e ainda vem meio com... Eles geralmente colocam um resuminho. E além disso, você tem a aba de comentários dos próprios colegas, que é um ponto muito bom esse aqui. Os professores, eles vêm com aquela matéria didática, tentando fazer você entender o conteúdo. Agora, os alunos, seus colegas, eles vêm com outra forma de pensar. A cabeça do concurseiro, cheia de bizu, esqueminha, aqueles mnemônicos que te ajudam demais. Aqui que vai vir a técnica. Então, lá na plataforma do GRAN, você vai conseguir emendar ali, vai fazer essa junção dos comentários do professor, do entendimento do professor, com os comentários do colega bisurado. Vai fazer aquela junção que vai ficar muito top. Você vai conseguir reunir todas as informações que você precisa para o seu concurso. Lá você consegue filtrar as questões da forma que quiser. Pode pegar as provas de concursos anteriores. Eu acho até mais fácil buscar por lá, que é rapidinho, você acha lá a prova inteira. Então você pode resolver a prova, por exemplo, assim, prova do Polícia Federal de 2018. Você abre ela lá, você pode abrir em PDF, como se você estivesse fazendo a prova normal. Eu aconselho até imprimir. Não resolve online, não. Tenta fazer como se estivesse na hora do seu concurso mesmo, entendeu? Então é um site totalmente confiável. Você pode filtrar lá por concurso, pelo cargo, pela banca, por tudo. E as questões são atualizadas. Tem mais de 1.400.000 questões lá. São mais de 30.000 novas questões por mês. Então é muita coisa. E ele sempre faz simulado inédito, de acordo com cada banca. Geralmente, como é que é o posicionamento, os professores falam daquela forma. Se você tiver assinatura limitada do GRAN, é melhor ainda. Você já vem com a plataforma completa de questões. Então eu já vou deixar aqui embaixo tanto o link da plataforma de questões do GRAN quanto da assinatura limitada. Vai lá que tá com preço bacana. Só clicar aqui no link da descrição. Outra opção também é o site QConcurso. Lá também é muito bom, também é gratuito. Tem aquele senso de comunidade, porque todos os concurseiros estão lá metendo comentários e tudo mais. Só que uma coisa que muita gente não fala e que eu acho um ponto negativo é que tem muitos concurseiros que estão lá, tem uns caras, acho que nem é concurseiro, né? Fica lá sacaneando, porque quem não tem a assinatura lá do QConcurso só pode resolver 10 questões por dia, ou seja, marcar no gabarito, marcar lá na questão, na alternativa, para saber o gabarito. Então, o que a gente faz? Vai lá nos comentários para saber o gabarito, né? Só que tem gente que vai e taca lá o gabarito errado. Muitas vezes já aconteceu isso comigo. Aí eu ouvi e falei, mas não é possível que, por exemplo, essa aqui é letra C, mas não é. Vou olhar lá direito, porque o cara colocou lá que é gabarito letra C, eles colocam de jeito ainda. Vou olhar e não é. Entendeu? Então, uma dica já para você que, tipo assim, utiliza o QConcurso é buscar pelos comentários com mais curtidos, aqueles que já tem comentários do próprio comentário, entendeu? Aqueles que tem bastante curtidos, aí sim você já pode ter uma confiança a mais, mas não tem 100% de confiança. É que não se preocupe com colocar uma meta fixa de questões por dia, não coloca um limite máximo, não. Coloca no seu tempo. Se você colocou, por exemplo, assim, 1 hora para direito penal, nessa 1 hora que você está fazendo questões lá, faz o máximo que você conseguiu. Tipo assim, você dividiu em 1 hora entre estudo e questões. Faz o restante do tempo que você vai fazer questões, mete bronca questões, não coloca limite não. Mete bronca lá que você vai ver. Na hora que você olhar, fala, fiz 200 questões, 300 questões. Ainda mais quando é da CESP, né? Só certo e errado. Então já dá para você meter bronca. Não coloca limite não. E nesse passo aqui você não vai fazer roubando. Você vai resolver as questões ali direito mesmo, sem olhar no gabarito, sem consulta nem nada. Não fica com medo não, mete bronca, marca a alternativa lá, pensa direitinho, marca, depois você vai olhar. Se você errar, isso é bom, é bom pra você aprender que você não vai errar. Se você errar, você vai lembrar demais. Não, errei 2 vezes essa questão já, gente. Tem que fazer. Deixa eu ver esse conteúdo direito. Faz uma marcação lá no seu material. Tem que fazer isso como se estivesse na prova mesmo. Vai lá, marca o gabarito, depois olha o comentário do professor para ver o gabarito, ver a resposta. Então, resolver questões é o melhor método de estudo. Não tem jeito. Tudo na vida, na verdade, é preciso de treino. Então, não adianta nada. Como é que você vai fazer a prova do concurso sem resolver muitas questões? Eita! Não tem jeito, você tem que treinar, tem que fazer muitas questões. Se no seu dia a dia você não está fazendo questões todos os dias, você tem que rever a sua organização aí, o seu planejamento. Então você tem que fazer questões todos os dias, tem que fazer mesmo, meter bronca, até cansar. E para mim só faz sentido fazer questões depois de você ler a teoria, de você ter o primeiro contato com a teoria. Não faz sentido para mim você fazer questões antes da teoria. É lógico, isso aí vai variar caso a caso. Em disciplinas que você já tem mais habilidade, que você já tem uma bagagem ali, é lógico que você já
pode fazer aquele estudo reverso, né, de fazer as questões, depois ir para a teoria, que você já tem já um consumo, já sabe, tipo assim, as questões que geralmente mais caem. Agora, quando você tem o primeiro contato, como é que você vai fazer questões? Você vai ali queimar muito chão ali, vai errar questões demais à toa. É muito melhor você conseguir um material, depois você faz as questões. Terceiro passo, fazer o seu material de revisão. Aqui que vai vir a técnica de ouro, hein? Fica de olho aí que você vai ver que vai te ajudar demais no seu estudo. Você vai economizar muito tempo. Ao passo que você está lá resolvendo questões ali no passo 2, lá no site de questões, o que eu indico é o GRAM. Na hora que você está lá resolvendo questões, você vê uma questão boa lá, olha, vai lá nos comentários, pega o comentário do professor que já tem lá bem mastigado para você entender o assunto e copia e coloca lá no seu material de revisão. Você copia e coloca lá. E pega também os comentários mais curtidos dos alunos, dos seus colegas, e já vai estar bem visurado, cheio de esqueminhas, mnemônicos, entendeu? Você já vai, copia e cola lá no seu material. Você vai ver o material que você vai construir. Depois, na hora que você for aprovado, você vai dar uma olhada lá, você vai falando, puta merda, tinha jeito de eu não ser aprovado também não. Olha o material que eu construí aqui. Você vai ter lá o material de consumo, sua revisão, bem resumidinho, com o que você precisa para passar. Depois vai vir ali cheio de respostas de questões, às vezes mais de 200, muito mais, né, de cada disciplina. Ainda mais quando é certo e errado, como eu falei. Essa aqui é uma dica muito boa. Preste atenção e faz isso aí. Você vai ver o tanto que o seu estudo vai render, o tanto que vai ser eficiente. Você vai aproveitar demais as suas horas estudadas. Pega lá, na hora que você está fazendo as questões, pega aquelas questões boas, ainda mais aquelas que geralmente caem, você vai colocar lá, você vai construir várias questões lá, ainda mais aquelas que você tem mais dificuldade, as que geralmente mais caem, os assuntos mais cobrados na sua prova, no seu concurso, vai estar lá tudo dentro do seu material. Na hora que você está fazendo revisão, não vai ter como, você vai deixar passar nada, você vai trazer tudo para sua memória curta. Você vai conseguir lembrar na hora da sua prova. Isso que vai te fazer ser aprovado. A maioria dos concurseiros de sucesso não te fala. Isso aqui é uma técnica de ouro, gente. Aproveita isso aqui que eu tô te falando. Então não adianta nada. Você consumir o seu PDF, assistir os videoaulas, mas não construir o seu material de revisão. Você não vai lembrar depois, gente. Você vai lembrar, mas muito pouquinho. Se você não conseguir, se você não fazer o seu material para estar lá revisando, você vai começar a errar muitas questões, vai ver que vai errar muito de determinados assuntos e vai ter que ficar voltando lá na teoria, voltar a assistir as videoaulas tudo de novo, ler os PDFs, você vai ter que voltar tudo. Então isso ia perder tempo. Então você tem que economizar, porque o tempo da gente é precioso demais. Não faz isso com você mesmo, não. Vamos lá, ué, faz o treino de acordo. Então a produção do seu material está totalmente aliada ao primeiro passo, que é o estudo do seu material base. Está totalmente aliado. Na hora que você está fazendo lá o seu material base, está assistindo videoaulas, lendo PDF, você já vai construindo o seu primeiro material, no seu primeiro contato. Vai anotando ali algumas informações. Depois você vai complementar, colocando as informações das questões. Vai complementar. Esqueci de colocar isso aqui, esse ponto é importante, você vai fazendo, entendeu? Então depois que você produziu as primeiras informações, viu como é que cai nas questões, como é que geralmente é cobrado, agora é a hora de você complementar, fazer aquele material de revisão completinho, fazer aquele resumão, tudo certinho, com as questões, comentários, você vai ter aquele panorama do assunto inteiro para não precisar voltar depois. É que ali você vai ficar só na revisão e só nas questões. Dessa forma aqui você vai conseguir fazer a sua revisão em pouquíssimo tempo. E vai ter um material completaço, violento. Vai ter na sua mão ali aquele material top com a resposta de muitas questões para sua prova. Então já vai anotando ali no seu material de revisão. O bom, tipo assim, no editor de texto, o bom é isso. Você vai poder voltar lá e colocar lá as pegadinhas que já tá caindo bastante em prova, aquele assunto que tá muito cobrado, principalmente pela sua banca. Vai marcando, vai colocando cores para chamar a sua atenção na hora de fazer revisão. Fala assim, olha, eu sempre anoto de vermelho uma coisa que não tá entrando na minha cabeça. Aí na hora que você vê uma coisa importante lá, que tá vermelho lá, sua cabeça, seu cérebro já fala, não, tem que tomar cuidado com isso aqui. Aí você completa aquele ciclo de estudos, que o ideal é você ter um material de revisão completaço, que você não precisa voltar lá naquele material base, fazer tudo aquilo de novo, você já tem um material, tudo que você precisa estar na sua mão para fazer a prova, que é o seu material de revisão, e já meter bronca nas questões. É isso aí que você precisa, para ter mais eficiência e qualidade na sua preparação. Eu cheguei nesse ponto em algumas matérias já, em que eu já tenho um material totalmente completo de revisão, e não preciso voltar mais na matéria. Muita gente também deve estar nesse ponto aí, eu tenho certeza disso.
Mas também tem muitas pessoas que caem nessa bobeira de voltar, acabou de estudar tudo, já tem um material, volta lá de novo na teoria, assiste as videoaulas, tudo de novo. Não cai nessa bobeira, gente, economiza o seu tempo. Você já tem o material ali, se você confeccionou, por isso que eu tô falando, a importância é você confeccionar o seu material de revisão junto com o seu material base e junto com as questões. E depois você não precisa voltar, você está economizando demais seu tempo. Mas é lógico, o seu material de revisão não é aquele trem com 300 páginas lá não. É resumo, gente. Resumo com os principais pontos que você precisa estudar. É os principais pontos de cada assunto, as palavras-chave. E aí você vai ter que decidir entre fazer um resumo digital ou manuscrito. Não tem muita diferença quanto à qualidade dos dois não. Mas agora o ponto principal que eu acho aqui é que o problema do resumo manuscrito é que você não consegue ter uma eficiência muito grande, porque demora muito para ser confeccionado, fazer aquele resumão tudo à mão ali, às vezes você erra, tem que rabiscar, passo corretivo, não, nesse aqui não, puxa a setinha, tem que acrescentar isso aqui, puxa a setinha para lá, puxa a seta para baixo, passo corretivo, rabisca, tá errado, isso aqui. Entendeu? Você tem, aí, por exemplo, você fez uma questão, falou, tem que completar lá. Como é que você volta? Fica que muito de coisa. Isso é o que eu fazia. Eu vi que tava, tipo assim, perdendo muito tempo fazendo dessa forma. Porque eu não tava rendendo, porque eu tinha que voltar, colocar os treinos lá. Ficava aquele resumo feio, bagulho, demorava para confeccionar. A partir do momento que eu consegui fazer resumo digital, ficou muito mais fácil. Porque, por exemplo, tô fazendo as questões lá, tem que acrescentar alguma coisa, só voltar lá, dá um enter, coloca os treinos. Marcações muito mais fácil, coloca aquele monte de cor. Não precisa ficar trocando caneta acaba a tinta, que esse trem passa corretivo. Não, você só apaga. Vai fazendo marcações muito mais fácil de mexer no editor de texto. E geralmente nos concursos cai editor de texto. Então já é uma coisa para você treinar. Você já está treinando os dois ao mesmo tempo, tanto estudando quanto está treinando o editor de texto, que cai em alguns concursos. Mas é claro, você tem que ver qual que é o melhor para você. Se você se sente mais confortável fazer manuscrito, faz dessa forma mesmo, vai ser melhor para você. Não tem uma regra. O mais importante aqui, que é o meu objetivo com esse estudo, é para você se inspirar nesse método. Não é só ele que funciona, mas é para você conseguir organizar. Porque às vezes tem muita gente que estuda aí, mas tá totalmente desorganizado, não sabe qual que é o problema. Questão de organização, planejamento, isso aí é para tudo na sua vida. Então você tem que olhar, é lógico que não é o único método que funciona, longe disso, mas é o método que está funcionando para mim, funcionou para mim e funciona para muita gente que eu conheço e para os concursistas que, tipo assim, que não fala lá, mas é isso aqui que eles fazem, gente. Aplica isso aqui que eu tô te falando. A maioria dos concurseiros eles fazem dessa forma. É lógico que tem vários outros métodos aqui, mas muita gente que eu conheço faz isso aqui. Eu vi que realmente funciona. Mas é claro, isso aqui tem que ter adaptações, depende da quantidade de conhecimento que você tem em cada disciplina. Tem que ter adaptações, tem que ter diversas ponderações nesse método aqui. Depende do seu conhecimento, entendeu? Qual nível que você tá como concurseiro. E nem daria para fazer no vídeo só, ia ficar um vídeo longo demais. Quem quiser pode me chamar no WhatsApp aí que a gente conversa, bate papo, tranquilaço. Só me mandar mensagem aí que eu vou te ajudar a fazer um planejamento, organizar os estudos para você ter um norte. Eu vou deixar meu número do WhatsApp aqui, é só você salvar aqui, eu vou deixar aqui na descrição. Você salva e me chama lá que a gente troca uma ideia. E é claro, nesse método aqui já entra outro ponto, outra técnica, que também vai te ajudar. Não dá para eu falar tudo nesse vídeo, falar tudo detalhado, mas eu vou te falar bem rapidamente aqui. Tem outros vídeos sobre isso, vou até colocar aqui nos cards, mas eu tô devendo para vocês, que tem muita gente que me chama no direct perguntando essa questão de revisões. Eu vou falar mais detalhadamente sobre ela, mas eu já tenho um vídeo aqui nos cards que vai te ajudar demais. Assim que terminar esse vídeo, você assiste lá, beleza? Mas você precisa fazer revisões semanais. Revisão de uma semana do conteúdo estudado. Coloca lá um dia dessa semana, por exemplo, sábado. Você tira o seu sábado para fazer revisões e simulados, por exemplo. Principalmente se você tem todos os dias da semana bastante horas para estudar. Se você tem todos os dias, de segunda a sexta, para estudar, tá bem tranquilo, então você pode tirar o sábado só para fazer revisões. Você vai fazer a revisão só do seu material. Então vai ser rapidão, nada cansativo, gente. Coloca o trem que é tranquilo. É tranquilo, coloca a primeira coisa que você colocar na sua cabeça que é tranquilo. Se você já achar que é difícil, você já vai com o corpo mole e não vai conseguir estudar. Então já coloca lá, coloca revisões, a revisão semanal, que é a famosa revisão de 7 dias, né, dos filósofos aí. E também coloca simulados, coloca pra você fazer isso. É treino, tudo é treino. É lógico, tem gente que fala que só fazer questões. Eu não vou fazer simulado não, porque eu já faço questões. Não é a mesma coisa, gente, não é. Tô te falando, não é a mesma coisa. Você pode fazer 1000 questões no dia, mas não é a mesma coisa que você fazer um simulado. Você ter
controle de tempo, medir conhecimento, pressão da hora, pressão do tempo na hora que tá acabando, você tem que passar pro gabarito, fazer a sua redação, tem que treinar tudo isso. Fazer, principalmente, agora ainda mais nessa época de pandemia, fazer a prova de máscara no seu simulado, treinar a hora mesmo. É isso aí, ué. Não é começar a fazer a prova ali no simulado e depois dar uma paradinha para descansar meio celular, vai fazer algumas coisas. Não, nesse não. É a sua hora. 4 horas de prova, geralmente, 4 horas e meia, vai lá, mede seu tempo. Então, nessa revisão de 7 dias, e vários outros detalhes que tem que apontar, que eu vou fazer no outro vídeo, você vai trazer da memória longa para sua memória curta. Então, você vai sempre deixar ali o conteúdo fresco na sua memória para você conseguir, na hora da sua prova, lembrar do conteúdo. Então, resumindo, são esses 3 passos. O primeiro passo, estudar pelo seu material base. Primeiro passo, você vai estudar pelo material base. Então você vai ler o PDF, assistir a sua videoaula e ir coletando suas primeiras informações. Vai colocando lá as palavras-chave, aqueles pontos mais importantes. Segundo passo, vai ser resolver as questões final do PDF e resolução em site de questões. E terceiro passo, produzir o seu material de revisão. Então você vai complementar todas as informações que você coletou lá no seu material base. Você vai complementar ele, colocando comentários dos professores, comentários dos colegas, os bizus, esqueminhas. Vai puxar lá um monte de seta, marcar, colocar aqueles marca-textos do editor de texto lá, se você usa o computador, lógico. Vai colocar várias marcações, colocar setinha, esqueminha, pode colocar mapas mentais. Vai fazer um resumo bem conciso e completo, é lógico, com os comentários dos colegas e os comentários dos professores. Vai ficar um trem top. E aí sim você vai chegar no ponto principal, que é chegar no patamar de só resolver questões e fazer revisões, completando seu material onde for necessário. Lembra que eu te falei lá no início do vídeo que eu ia trazer um presente para você? Você vai agradecer aqui, viu? Pode até me chamar lá no direct, lá me agradecer e me marcar. Eu conversei com o pessoal do GRAM e eles me deram 40% de desconto. Gente, 40% na assinatura limitada deles. 40% de desconto, tanto na assinatura limitada quanto no site de questões. Lá você já pode começar grátis. Então eu vou deixar o link dos dois aqui, tanto da assinatura limitada quanto do site de questões. Só você clicar aqui, dar uma olhada lá. Se você tiver alguma dúvida, me chama aqui no WhatsApp, chama aqui que eu deixei o número, só me chamar ou me chama lá no direct que a gente conversa, beleza? Então não perde essa oportunidade, são 40%. Você não vai achar com ninguém, ainda mais com meus bônus que eu vou te dar. Eu conversei com eles, eles me deram esse cupom de desconto, mas é limitado. Não vou conseguir por muita gente, nem por muito tempo. Então, se você está conseguindo ver esse vídeo, se eu deixei essa parte aqui nesse vídeo ainda, então olha aí e já me chama aqui no WhatsApp. Já clica no link aqui ou me chama lá no WhatsApp se você tiver alguma dúvida. São 40% de desconto, hein? Não perde tempo, não. Clica lá. É que eu quero saber como é que é a sua rotina de estudos. Deixa aqui embaixo aqui como é que é. Você faz questões antes dos estudos ou você faz depois? Deixa aqui embaixo, quero saber como é que é. Como é que vocês fazem também, que cada um é de um jeito, né? Então deixa aqui nos comentários como é que é a sua rotina. Já clica aí no botão gostei e se inscreve no canal. Me ajuda aí, pelo amor de Deus, gente. De novo, ajuda aí, já taca lá no like. Eu vou esperar aqui você clicar, hein? É isso, meus queridos. Aquele abraço.